do primeiro grupo com teoria interligada no K-pop. Oi, amadas! Eu sou a Adria e esse é o canal Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop e sobre o continente asiático. Pra interligar, né, gente, os assuntos, semana passada teve um vídeo conhecendo os garotos do E-Team e nessa semana eu vim trazer um vídeo, né, que eu sei que vocês gostam bastante, que é falando sobre teorias e nada melhor do que falar sobre essa teoria interligada, né, que a Hybe tá trazendo com esses dois grupos, que é o ENHYPEN e o E-Team. E como eu já tinha percebido que vocês haviam gostado, né, quando eu tinha falado sobre a teoria por trás do ENHYPEN, mas esse vídeo é de um ano atrás, tá? De um ano atrás, eu tô muito feia, não vão assistir, então vai ser meio que uma atualização desse vídeo e trazendo, né, sobre essa interligação de teorias que é entre o ENHYPEN, que é o grupo de K-pop, e o E-Team, que é um grupo de J-pop. Pra falar a verdade, é o primeiro grupo japonês da Hybe, que vai debutar ainda esse ano, dia 7 de dezembro. Se vocês quiserem, né, saber mais sobre eles, eu vou deixar linkado aqui nos cards, né, um vídeo falando, né, apresentando esse grupo. Mas antes de eu começar a explicar a teoria desses grupos, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se e torne-se chamado, porque só falta você pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube. E também porque só faltam poucos amados pra gente completar os 1000. Então aproveita, se inscreve e faz parte dessa comunidade. E não se esqueça de deixar o like no vídeo e comentar, porque isso ajuda, né, no engajamento do vídeo, faz com que outras pessoas possam assistir esse mesmo conteúdo, beleza? Então vamos começar falando primeiro, né, sobre a teoria do ENHYPEN, que é, né, onde traz também a teoria do E-Team. Já começando pelo início, claro, a gente vai falar sobre o debut do ENHYPEN com o MV de Give and Take, né? Que veio com a pegada mais vampiros, né? E mostravam que eles tinham alguns poderes diferentes, tipo poder de mexer com fogo e telepatia. Mas aí eu fui pesquisar, né, quais eram os poderes de um vampiro para poder realmente ter uma noção. E fala, né, que os vampiros, ele tem vários poderes e tem poderes adicionais, né, que podem ser sobressaídos, né, que pode ter essa característica de vampiro para vampiro, a depender de como era a força dele como posso falar, na forma humana. Ou seja, é bem possível que os garotos do ENHYPEN, né, eles fossem daquele MV de Give and Take, uma pegada mais vampiro, com poderes mais adicionais. Amados, eu fui obrigada a ligar o ventilador, então vocês vão estar escutando um barulhinho aí. É o ventilador, porque aqui tá muito quente. Tá 27 graus agora e são 5h30 da tarde. Pra complementar a teoria, eu fui ver também o mangá deles, né, do ENHYPEN, chamado Dark Moon, The Blood Altar. Eu vou até deixar o link aí na descrição, né, caso vocês queiram ler, né. Eu vou deixar aí linkado o mangá traduzido pra vocês assistirem, né. E essa história, nesse mangá, ele aparentemente mostra bastante da teoria desses dois grupos, pra falar a verdade, né. A história se passa em uma cidade chamada Riverfield, que possui duas escolas, onde estudam garotos muito famosos, tipo assim, populares, e que são rivais, porque são vampiros e lobisomens, né? E cada um estuda em uma escola diferente. Nós podemos pensar, né, que o ENHYPEN pode ser os vampiros, e nós temos a certeza, né, que o E-Team são os lobisomens. E essas provas, né, essas certezas de que o E-Team são os lobisomens, vem por conta, primeiro, né, do reality deles, que o nome e a abertura já mostravam, né, que é algo relacionado ao lobisomem, e também porque a primeira entrevista deles como um grupo, eles tiveram que usar, né, os acessórios para os dentes, para avantajar mais os dentes caninos, que davam mais também a entender isso. E também a gente tem que lembrar da primeira pista que nós tivemos sobre esse grupo japonês, que foi lá no MV de Drake Desert, do ENHYPEN, foi o primeiro comeback, no caso, o primeiro comeback do ENHYPEN, e aí o Kei e o AJ, né, a sombra deles eram de dois lobos. Então nós já tivemos essas provas de que os lobisomens, né, nessa história quem pode ser os lobisomens é o E-Team. Mas por que nós não temos tanta certeza que o ENHYPEN, né, eles possam ser os vampiros? Porque, né, os personagens que representam o ENHYPEN nessa história, eles estudam na Dessalines Academy, que tem um protocolo muito rígido contra vampiros na escola, né? Então, a questão de vampiros, tipo assim, a ideia de que o ENHYPEN pode ser vampiro, fica um pouquinho mais confusa. Mas na sinopse, né, eles falam que a chegada de uma nova integrante, né, no colégio, que por acaso é a protagonista desse mangá, né, o nome dela é Sonha. Quando ela chega, esses rivais, eles se sentem completamente atraídos por ela, né? E a sinopse ainda continua falando. No entanto, essa misteriosa escola noturna está cheia de segredos, pois ocorrências inexplicáveis continuam acontecendo na cidade vizinha. E quando a Sonha chega, ela acaba, né, atraindo a atenção desses 7 garotos na escola, que é os garotos que representam o ENHYPEN, e eles começam a lembrar de um passado esquecido deles. Então, provavelmente, é nesse momento, né, que a história começa a ganhar forma. E eu não posso falar mais do que isso, porque eu não li o mangá. Se você leu, me conta aí o que vocês estão achando, né, se vocês estão gostando, ou se já acabou, né, eu não sei.
realmente como tá o status desse mangá. Mas falando um pouco sobre o passado deles, né, gente, nós temos algumas referências do MV Give and Take, né, e que pode contar um pouquinho do passado deles, tipo, eles eram órfãos e aí cresceram e foram pra essa escola, né, mas eu não sei se vocês sabem, mas o MV Give and Take tem várias referências de um anime muito conhecido, que é The Promised Neverland, e quando foi lançado o MV Give and Take, teve várias pessoas, né, que pintavam algumas partes do MV pra mostrar, né, que eram cenários que apareciam no anime e realmente as imagens batiam. E pra quem não conhece, o anime The Promised Neverland, né, é um anime muito famoso até, que agora vai ter adaptação pra Netflix, se eu não me engano, ou é pra Amazon, posso estar trocando. Mas é um anime que fala sobre a fuga de 3 crianças, né, órfãos, de um orfanato que parece ser normal, mas só que na verdade esse orfanato, ele ele vendia as crianças para os demônios comerem, né, e aí essas crianças elas descobrem e tentam criar um plano, né, elaborar um plano pra fugir desse orfanato e levar os outros órfãos juntos com eles. Mas agora, como o Enhypen tem a própria história deles, ficaria meio feio se eles realmente usassem algumas partes da história de The Promised Neverland para o próprio mangá deles. Então, provavelmente, quando for, né, aquele momento de mostrar sobre o passado deles, é bem provável que alguns trechos possam ficar desconexos com os 2 primeiros MVs, no caso o primeiro, né, porque o de Drunk Days já mostra eles como se eles realmente já tivessem crescidos em um colégio, então pode ficar, na verdade, desconexo com o primeiro MV, ou então eles possam, né, como eu posso falar, dar outros contextos, porque a indústria do K-pop sempre pensa muito à frente. Então, provavelmente, a gente só vai ter similaridades deles, né, dessas 2 histórias, nos cenários, em questão de cenários, e talvez, né, eles possam interpretar de outra forma o passado deles, tipo, eles viviam um orfanato de crianças superdotadas, de superpoderes, né, e aquela pílula que o Hisumi ele tomava no primeiro MV era pra encobrir esses poderes. Então, talvez a história possa passar por aí. Eu não sei, se você já sabe, me conta aí que eu quero saber, porque eu sou uma pessoa curiosa. E aproveita, se você não sabe, já imagina comigo, tá? Mas agora falando sobre a teoria do E-Team, né? Nós já sabemos que eles vão ser os lobisomens. A primeira vez que eles apareceram realmente com essas características foi no primeiro comeback do Enhypen, né? Do MV Drunk Taser, onde o Kei e o EJ, eles foram vistos, né, com sombras de lobisomens, quando eles estavam no ponto de ônibus, né, atrás de uma garota que provavelmente representava a Suha. Ou seja, já mostra aí nessa parte do MV outra parte da história, né, que fala sobre que os rivais se atraíram por essa garota também. E depois eles foram vistos também nessa festa, né, nesse mesmo MV, na festa de aniversário do Ju-On. Então foram os primeiros retalhos da história e da teoria do E-Team que nós tivemos. Mas na época desse MV, nós achávamos, né, que o Kei e o EJ, eles eram meio que o lado mal da força, sabe? O lado ruim da força. Mas agora eles se tornaram um grupo e ficaria muito feio pra empresa se eles tivessem um grupo considerado bom e um grupo considerado mal, né? E principalmente porque é uma questão mais envolvendo países, pra falar a verdade, já que o Enhypen é um grupo de K-pop e o E-Team é um grupo de J-pop e a maioria dos integrantes do E-Team são japoneses. Então seria super ruim pra imagem da Hybe eles tentarem implementar, né, eles tentarem criar esse primeiro grupo pro J-pop, sendo que eles vão ser considerados o grupo ruim, sabe? Então, eu acho que na história pode acabar tendo 2 lados, ou seja, talvez o E-Team tenha o próprio mangá deles, né, mostrando um lado, o ponto de vista deles, ou seja, eles convivendo naquela escola diferente, e pra eles, né, no cotidiano deles, os maus eram o Enhypen. Mas aí, no meio da história, né, vai acontecer alguma coisa com a Suha, talvez ela desapareça, ou seja, sequestrada, e aí eles vão perceber que, na verdade, eles não são, né, tão rivais assim, eles não são os vilãos entre si, e eles vão perceber que tem algo maior que vai unir eles pra eles conseguirem resgatar a Suha, né? Eu acho que é isso que vai acontecer, e se liga, gente, porque eu sou, como posso falar, a noveleira, tá? Eu realmente consigo quase acertar a maioria das novelas, e mangá não pode ser diferente, é história, tá? Mas se vocês acham que pode ser diferente, já me conta que eu quero saber, né? Porque eu já gosto de uma historinha pra implementar meu dia a dia, sabe? Eu gosto da imaginação, é um negócio que nasceu comigo. Mas sendo honesto pra vocês, gente, eu acho que essa questão, né, de teoria interligada poderia chamar, né, ter um hype maior no K-pop se os garotos do E-Team eles tivessem debutado pelo menos no ano passado, porque os meninos do Enhypen eles já vão fazer 2 anos de debut, ou seja, a teoria já fica um pouquinho mais troncha, né, mais capenga, porque eles já usaram, né, já ficou um pouquinho mais desgastada, e até porque nesses últimos comebacks eles não estão tendo, né, eles não estão trazendo teorias. Talvez eles estejam segurando para que quando esse time debutar, eles viessem realmente com um MV cheio de teorias.
Assim eu espero, porque ficaria uma jogada muito boa até, porque é como se eles tivessem descansado um pouco a teoria deles, e aí quando o time debutasse, né, eles vão vir com o MV cheio de teorias, e seria muito legal que nesse MV de debut, né, do E-Team, eles trouxessem o lado deles, né, da história do aniversário do Ju-On, porque eu acho que seria muito legal. E aí sim a gente conseguiria perceber, né, essa interligação de teorias. Por isso que eu estou super animada, porque minha cabeça começa a criar mil e uma coisas, e eu espero que eu não me decepcione. Mas uma questão que não quer sair de mim desde o dia que eu vi o MV de Drunk Dazed é se aquela garota ela é realmente apenas uma figurante pra história, pra acontecer história, ou ela é de um grupo, né, que possa vir a debutar. Eu realmente quero saber, pra falar a verdade, eu jurava que ela seria a garota que debutaria ou agora no Jujins ou no Le Serafim. Foi o que imaginei. Mas depois de analisar um pouquinho, gente, eu acho que ela é uma simples figurante, tá? Porque eu acho que seria muita teoria pra uma empresa só, né, cuidar, porque vemos convenhamos, até nas teorias de um grupo só tem alguns pontinhos mais soltos. Imagine ter uma teoria interligada com 3 grupos, então ficaria muito difícil. E eu tenho que reconhecer isso, mas não posso mentir que seria muito legal ver um grupo, né, um grupo feminino e 2 grupos masculinos interligados por uma teoria, seria muito top. Então, amados, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, né, a teoria desses 2 grupos pra vocês. Eu espero que eu não tenha falado tão rápido, porque teve momentos aqui que eu me peguei falando rápido, pra falar a verdade. Mas o vídeo foi esse, eu espero que tenha gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima.